já estavam presentes do que nós falamos na aula de ontem, tá? Para esperar vocês e falar as informações novas aqui, tá bom? Bom, mas então o pessoal já está chegando aqui, a gente já pode então começar a falar, tá? Bom, pessoal, já comecei a compartilhar aqui a tela com vocês, os slides. Vamos começar aqui a falar agora então sobre a parte 2, né? Bom, então era o que eu explicava, né? Na verdade, recordava aqui com vocês. Nós temos, então, essas espécies de tutela provisória, né? Urgência, evidência, sendo que a de urgência se divide em antecipada e cautelar, e nós acabamos de recordar uma diferença. Agora, o ponto principal da nossa aula de hoje, né? Nessa 1h30 que nós temos aí para conversar, o ponto principal dessa aula é a gente descobrir, pessoal, como é que se dá esse procedimento, ou seja, a organização dos atos processuais para que nós possamos obter uma tutela provisória. Isso daqui, como vocês podem imaginar, é de grande relevância, porque não basta apenas a gente saber o que é uma tutela provisória e para que ela serve, né? Claro, é muito importante a gente saber disso, até para que nós tenhamos a consciência de que nós temos à nossa disposição esse instrumento processual que nos permite tutelar os interesses, né, de um cliente nosso, num caso concreto. Talvez muitos de vocês aí, né? Peraí, deixa eu ver, tem alguém me chamando aqui. Talvez muitos de vocês aí, né, tenham o interesse aí, né, em advogar no futuro muito próximo, né? Então, é por isso que é muito importante a gente saber, pô, meu irmão, então quer dizer que num caso específico, numa situação concreta, né, o meu cliente está numa situação aqui, né, de urgência, então, opa, quer dizer que eu posso me valer, posso utilizar, então, de uma tutela de urgência. Tá, beleza, mas qual? Né, antecipada, cautelar? A gente já sabe, então, qual pedir, quando pedir, porque a gente já sabe, teoricamente, a diferença de uma para outra, né? Pô, professor, mas o meu cliente lá, ele não está numa situação de urgência, não tem nada que eu possa fazer? Tem, né? Existe a tutela de evidência, caso você consiga encaixar, caso você consiga enquadrar, né, aquela tua situação numa daquelas hipóteses que estão previstas no artigo 311, né? Ou seja, mesmo que não haja uma urgência, algo que sempre foi um requisito indispensável para a obtenção de uma liminar, ainda assim existe, né, um fio de esperança caso você consiga enquadrar aquela situação lá nos incisos do artigo 311, né? E é por isso, pessoal, né, que eu sempre falo para os meus alunos, né, e eu queria aqui enfatizar para vocês, é por isso, por exemplo, que é muito importante você conhecer, né, os precedentes, as decisões dos tribunais superiores, a existência, né, de acórdãos proferidos no julgamento de casos repetitivos pelo STJ, pelo STF, ou então a existência de súmulas vinculantes, principalmente naquela área que você pretende atuar, né? Porque, por exemplo, se você entra com uma ação e você já sabe que existe uma súmula, que existe um precedente, uma decisão do STJ e do STF, que seja favorável a você, olha só, você vai ter a possibilidade de solicitar uma tutela de evidência com base no inciso 2º do artigo 311, né? Então, assim, eu sei que talvez seja uma coisa repetitiva, né? Mas eu gosto sempre de pontuar isso para meus alunos, né? Hoje em dia, pessoal, o bom advogado, ele não pode se limitar a apenas conhecer o que a lei diz, né? Ou então, o que o fulano da doutrina diz. Claro, isso é muito importante, mas mais do que isso, é muito importante, especialmente para aquelas pessoas que pretendem atuar na advocacia, ter um conhecimento da jurisprudência, principalmente, mais ainda, dos tribunais superiores, né? Claro, não tem como saber tudo de tudo, mas pelo menos daquela área que você vai querer atuar, né? Professor, você é professor, né? Professor já, eu vou ser advogado da área tributária, da área previdenciária, da área imobiliária, do direito do consumidor, família, pelo menos as decisões, as jurisprudências dessa área que você vai atuar, pessoal, é muito importante você ter um conhecimento, né? Saber que existe um precedente em seu favor te ajuda a requerer, a solicitar esses provimentos aí, né, que o nosso ordenamento nos traz, né? Então, daí, porque é importante a gente estar ligado aí, né, nos precedentes obrigatórios. Tá?
agora então vamos lá, bora avançar aqui, né? Vamos começar a finalmente ver esse procedimento aí, né? Vejam que tem até fogos na aula de hoje aqui. Eu não sei quem... Eu acho que eu já desativei o som, né? Veja, uma aula bem, né, com efeitos especiais, até fogos de artifício a gente tem, né? Então, olha lá, pessoal. Bora lá, então, ver, né, qual é o procedimento, qual é esse passo a passo, né? Seu Alexandre ri aí. Né? Qual é esse passo a passo que a gente tem que seguir, que a gente tem que observar para a obtenção de uma tutela provisória, né? Quero registrar aqui a presença, né, da minha querida aluna, amiga, Maria Paula Veloso, é de uma outra instituição, está aqui presente, né? Estava com saudade já dela, né? Seja bem-vinda, Maria Paula, né? Qual é a tua terra natal, Evandra? O Evandra é da onde? Parece a minha terra natal? Rio de Janeiro? É carioca, Evandro. Não sabia não, né? Bom, então vamos lá, pessoal. Deixa eu passar aqui os slides. Bom, recordando aí, pessoal, atenção, bora lembrar uma coisinha que foi falada na aula de ontem, tá? As formas de obtenção da tutela provisória, não se esqueçam, pode ser em caráter antecedente, é quando eu tenho um procedimento prévio, né, que vai anteceder a formulação do pedido de tutela definitiva, ou ela pode ser feita incidentalmente, ou seja, a concessão pode se dar já no curso do procedimento que já foi instaurado para o pedido da tutela definitiva, né? Nós temos aí, então, essas duas formas de concessão. Aí, na aula de ontem, né, eu botei aí na tela esse esqueminha aí, né, esse retângulo verde, iniciando com o pedido de tutela definitiva e encerrando com a decisão. Aquela ideia visual clássica que a gente tem, né? O processo começando, eu faço o meu pedido do que eu quero de forma definitiva e isso vai ser resolvido através daquela decisão, através daquela sentença que vai ser dada ao final, né? E das duas, uma, né? A tutela provisória pode ser requerida assim como está aí no quadro, de maneira incidental, ou seja, eu faço o pedido da tutela provisória já no curso desse procedimento, né? Procedimento esse em que eu já fiz o pedido de tutela definitiva. Nesse caso, eu queria registrar uma coisa para vocês, tá, pessoal? Se você estiver fazendo o pedido da tutela provisória incidental, né, você não precisará pagar custas para este pedido, tá? Não tem por que eu fazer um pedido, né, de tutela provisória dentro de um procedimento que já foi instaurado e pagar custas para isso. E, pessoal, não precisa, isso daí está expresso no artigo 295, né, que é um artigo específico sobre já o regime das tutelas provisórias. Eu não quero que vocês decorem, tá, pessoal? Isso aqui é uma coisa muito óbvia. Por que eu não preciso pagar custas para esse meu pedido de tutela provisória incidental? Simples. Porque ele está sendo feito dentro de um procedimento maior, no qual já foi feito o pedido de tutela final, de tutela definitiva, e eu já paguei as custas para a instauração desse procedimento maior. Então, quando eu entrei com aquela minha petição inicial, fazendo o meu pedido final, fazendo o meu pedido de tutela definitiva, eu já paguei as custas que eu tinha para pagar, salvo se fosse um caso aí de justiça gratuita, né? Então, quando eu entrei com a minha ação, eu já paguei as custas. Então, não tem por que eu pagar novas custas para fazer um pedido de tutela incidental, né? Por isso, então, que esse artigo 295, ele me traz essa previsão de que a tutela incidental independe do pagamento de custas, tá? Pessoal, olha só. Essa daí é a forma mais recorrente, é a forma mais comum que a gente tem de fazer pedido de tutela provisória, né? Normalmente, a gente faz um pedido de tutela provisória, né? Ai, peraí, pessoal, que o preclusão tá me mordendo aqui embaixo, né? Sai. Normalmente, né, a gente faz o pedido já dentro do processo que a gente já instaurou, né? Por exemplo, nós entramos com uma ação, fizemos a petição inicial, a gente costuma, dentro dessa petição inicial, fazer um tópico, né? Fazer um pedido, olha, eu quero isso. Então, não tem por que pagar uma custa só por isso, né? Eu já vou pagar as custas pelo procedimento como um todo, né?
Porém, nós também temos aí uma outra possibilidade, né, de se requerer, de se solicitar uma tutela provisória, que é em caráter antecedente. E aí, vejam, pessoal, aí é diferente agora, né? Aqui eu tenho, ó, né? Eu vou iniciar um procedimento prévio só para pedir essa tutela provisória e depois, posteriormente, a gente vai formular esse pedido de tutela definitiva, né? Então, aí nessa situação, pessoal, nesse caso, né, quando eu for entrar com o meu pedido de tutela provisória antecedente, ele é que está iniciando o procedimento como um todo. Então, nesse caso, nós vamos fazer uma petição inicial e nós vamos ter que fazer um pagamento de custas, né? Porque eu não tive pagamento de custas nenhuma para instaurar aquele procedimento, né? Então, essa é a primeira informação importante que eu queria botar aqui para vocês, tá? Quando eu faço um pedido de tutela provisória incidental, não há o pagamento de custas para esse pedido em si. Agora, se eu faço um pedido de tutela provisória em caráter antecedente, eu vou dar início aí através de uma petição inicial e aí eu preciso, por óbvio, pagar as custas correspondentes, tá bom? E, consequentemente, quando eu for fazer o pedido aí da tutela definitiva, já não vou precisar pagar novas custas porque eu já paguei quando eu iniciei o procedimento prévio lá para o pedido de tutela provisória em caráter antecedente, tá bom? Essa informação, ela tem uma utilidade prática óbvia, como vocês podem imaginar, mas também ela serve para que vocês fiquem atentos aí em provas de concurso, né? Provas que tenham questões de múltipla escolha, né? Como, por exemplo, OAB, concurso público, porque isso com uma certa frequência também é posta, né? Ah, a tutela provisória sempre exige o pagamento de custas, o requerimento, né? Não, não é verdade. A incidental não, tá? Agora, eu não quero que vocês decorem isso, né? Isso daqui é uma coisa muito óbvia, tá? Por que que o antecedente precisa? Porque eu estou iniciando o procedimento justamente com esse pedido. Então, para que o processo possa ser instaurado, tem que pagar, né? Diferente quando eu faço o pedido incidental. Eu não pago custos, porque as custas que deveria pagar eu já paguei ao ter feito o pedido da tutela definitiva. Tudo bem? Competência para a apreciação do pedido de tutela provisória, né? Professor, esse meu pedido de tutela provisória, eu vou encaminhar para quem? Eu vou endereçar para quem, né? O artigo 299 me traz essa resposta, ao dizer que a tutela provisória será requerida ao juízo da causa. Essa é a regra. Ele começa logo com essa afirmação. Você quer fazer um pedido de tutela provisória? Tem que fazer para o juiz da causa, né? Óbvio, como vocês podem imaginar, que essa afirmação está ligada àquilo que é mais recorrente, aquilo que é mais habitual. O que é mais habitual? É a tutela provisória incidental, né? Veja, quando eu faço um requerimento de tutela incidental já dentro de um processo em curso, eu já tenho um juízo que está analisando, que está julgando aquela causa. Então, por exemplo, se eu entrei com uma ação, né, e essa minha ação foi distribuída para a segunda vara civil de Belém, e no decorrer da ação eu senti necessidade de fazer um pedido de tutela provisória, né, de urgência ou de evidência. Por exemplo, vamos imaginar que o réu se manifestar, após o réu, né, ter se manifestado, quantas vezes rapidinho aí, você pode fazer essas provas e até entregar o TCC. Pronto, acho que só desativar aqui o som. Pronto. Já desativei aqui o som. Ok, pronto. Deixa eu deletar aqui. Então, se aí naquele momento, depois que o réu se pronunciou, depois que o réu se manifestou, eu percebi, excelência, eu acho que esse réu aqui tá de sacanagem com a minha cara, né? Ele tá agindo de maneira claramente protelatória, né? Só para ganhar tempo, etc. Opa, então agora eu quero fazer um pedido de tela de evidência. Veja, eu vou fazer esse pedido de forma incidental. Por que de forma incidental? Porque já está dentro de um procedimento já instaurado que estava rolando, né? Nesse caso, esse meu pedido vai ser dirigido para quem, pessoal? Para o juiz da causa. Quem é o juiz da causa? O juízo da segunda vara civil de Belém, né? Então, é para ele que eu vou endereçar, é para ele que eu vou encaminhar esse meu pedido aí. Tudo bem?
Agora, se for uma tutela provisória antecedente, aí vocês devem recordar aí, né, daquele desenhinho que a gente fez aqui, né? Deixa eu voltar aqui, ó, mais uma vez. Veja, se for uma tutela provisória antecedente, eu não tenho juízo nenhum ainda, né, previamente vinculado àquela minha causa, né? Ou seja, tudo vai começar justamente com esse pedido de tutela provisória. Então, eu não tenho um juízo ainda. Então, não tem como eu dizer para vocês, vai ter que ser endereçado ao juiz da causa. Tá, mas quem é o juiz da causa? Né? Por isso, então, que a parte final do artigo me diz, quando ela for antecedente, vai ser encaminhada esse pedido ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Né? Então, a gente faz aí uma análise, né, pessoal, para o futuro. Olha só que interessante, né? Olha só que bacana. Quando eu for fazer a petição do meu pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, quando eu for fazer o endereçamento, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito eu vou parar e pensar, igual, pera lá, mas eu não tenho nenhum juízo da causa ainda. Mas eu vou parar e pensar, pera lá, qual vai ser o meu pedido final? Qual vai ser o meu pedido principal? Vai ser isso, né? Beleza. Quem que vai ser o juiz competente para esse meu pedido principal? Seria o juízo, né, da Justiça Estadual, da Justiça Federal, seria o juízo de Belém, de Castanhal, enfim, né? Eu vou fazer essa análise para o futuro, quem é que teria a competência para conhecer do pedido principal, faço essa reflexão, quando eu chegar a essa conclusão, aí então eu pego esse juízo competente e é para ele que eu vou endereçar o meu pedido de tutela provisória quando for antecedente, né? Então, eu tenho essas duas possibilidades aí, que me parece também, se alguém tiver dúvida aí, né, vocês podem encaminhar, mas me parece que não precisa decorar isso também, né? Isso daqui também é uma questão lógica. Se for incidental, já tenho um juízo para ele. Se for antecedente, eu faço uma prospecção de quem vai ser o competente para o pedido final. E esse cara vai ser também um competente para apreciar. Por que isso me parece óbvio, pessoal? Porque, veja, eu vou fazer o pedido da tutela antecedente, né? Mas depois, aquele processo, olha só, né? Voltando aqui mais uma vez, né, para o desenhinho. Depois, vejam essa setinha que tem aqui, né, ligando os retângulos aqui. Depois aquele pedido, depois eu vou formular o pedido da tutela definitiva e esse procedimento vai continuar com o mesmo juízo. Então, eu tenho que encaminhar o pedido da tutela antecedente já para aquele cara que vai ser o competente para o pedido da tutela final, né? Então, é por isso que eu faço essa análise para o futuro e volto, e aí, então, eu descubro quem é o competente para julgar, tá bom? O parágrafo único traz uma informação importante, inclusive foi até uma pergunta que vocês me fizeram ontem, né, pessoal? Se poderia ou não fazer... Na verdade, alguém me perguntou em que momento do processo a gente pode fazer o pedido, né, de tutela provisória. E aí eu falei para vocês, em qualquer momento, sempre que você sentir necessidade, né, ela estiver justificada. Na maioria dos casos, ela é feita no início do processo, mas, por exemplo, se eu sentir necessidade apenas numa fase recursal, eu posso fazer também, né? Só que aí, vejam só, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional que seja competente para apreciar o mérito. Quando a gente está no tribunal, né, pessoal, a gente tem aquela ideia de que a causa ela é julgada por um órgão colegiado, não é verdade? Quando a minha causa ela chega a um tribunal, seja porque seja uma ação de competência originária do tribunal, ou então porque seja um recurso, a regra é que aquela tua causa seja julgada por um órgão colegiado, né? Por um colégio, por um grupo de desembargadores ou então de ministros, né? E aí, então, esse meu pedido de tutela provisória, ele deve ser endereçado para esse órgão colegiado que é o competente para julgar o mérito daquela ação ou daquele recurso que está no tribunal, né? Então, por exemplo, se eu tenho um recurso que está tramitando lá na primeira turma de direito privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, se eu sentir necessidade de fazer o pedido de tutela provisória agora, eu vou endereçar esse meu pedido para a primeira turma de direito privado do TJPA, tá? Em que pese
isso aqui nós falamos ontem também, né? O cara que vai analisar o teu pedido é o relator, sozinho, né? É apenas o relator, de acordo com o artigo 932, inciso 2º do CPC, né? Então, eu encaminho para o órgão, mas quem tem a competência para analisar isso é o relator, ou seja, apenas um membro daquele colegiado, proferindo, portanto, uma decisão monocrática, né? A qual é passível de recurso, e aí então o colegiado pode rever. Mas quem analisa de imediato é o relator que compõe aquele órgão colegiado para o qual você encaminhou aquele pedido, tá bom? Bom, atenção agora, pessoal. Olha lá. Seja um pedido de tutela provisória incidental, seja um pedido de tutela provisória antecedente, tá? Esse teu pedido sempre precisará, nele, conter a demonstração dos requisitos legais para que haja aquela concessão, tá bom? Mas aqui uma informação importante. Olha só, se eu estou fazendo um pedido, se eu estou fazendo um requerimento de tutela provisória incidental, essa peça que eu vou fazer, ela não tem nenhum nome específico. Na verdade, se trata de um simples requerimento, de uma simples petição. Não existe um nome específico para essa peça, pessoal. Por quê? Porque, na verdade, é um requerimento, é uma postulação que está sendo feita, repito aqui mais uma vez, né? Em sede de um procedimento que já startou, que já iniciou, né? Professor, Oi. uma pergunta só. Essa incidental, quando for feita essa petição de requerimento incidental, aí na inicial pode já colocar o nome do juiz, porque o advogado sabe quem é o juiz que está julgando. Perfeito, né? Seu Alexandre. Corretíssimo, né? Então, assim, se porventura a minha causa está tramitando lá no juízo, né, da 4ª Vara Civil, e aí agora eu resolvi, eu vou fazer um pedido agora tutela provisória porque eu descobri que o Alexandre está, né, querendo sacanear, está querendo se desfazer dos seus bens, vou fazer um pedido, né? Vai ser incidental porque já está dentro do processo que está rolando aí, né? Quando eu for fazer esse endereçamento dessa petição, desse requerimento simples, eu já vou botar assim, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz da 4ª Vara Civil, porque é ele que é competente. Então, o seu raciocínio está perfeito, está correto, né? Agora, o que eu quero que fique bem claro, pessoal, é que como é uma petição simples, né? Ela não é uma petição inicial, né? Porque eu não estou dando início a nada. O processo já iniciou, já começou, né? Então, é um requerimento simples que não tem maiores formalidades para você observar, para você seguir. Quando eu digo não tem maiores formalidades, é que você não vai ter uma receita de bolo no CPC te dizendo quais são os requisitos. Não, não vai ter. Como existe, por exemplo, com a petição inicial, né? Como existe, por exemplo, com um recurso. Mas isso não é um recurso, isso é um pedido só que eu vou fazer, incidental. Então, é um simples requerimento, não tem um nome próprio para isso, tá bom? Costuma botar assim, né? Fulano, já qualificado nos atos, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência no processo em que litiga contra o ciclano, né? E expor e requerer o seguinte. Aí eu começo lá a escrever, e no final eu peço, né? De todo exposto, requer-se que Vossa Excelência conceda tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, para o sentido de arrestar os bens, enfim, tá? Agora, se for uma tutela provisória requerida em caráter antecedente, olha só, parem e pensem o seguinte: eu não tenho procedimento nenhum instaurado ainda. O meu pedido final, o meu pedido de tutela definitiva, eu nem sequer fiz ainda. Eu vou dar início a tudo justamente com esse meu pedido. Então, eu vou fazer uma petição em que eu vou me limitar a pedir a tutela provisória. Então, como eu não tenho nenhum processo ainda instaurado, nenhum procedimento ainda instaurado, essa petição em que eu vou solicitar a tutela provisória antecedente, qual que vai ser ela? Uma petição inicial, né? Vai ser uma petição inicial. E aí, quando eu me refiro, pessoal, a esse fato, né, de que se trata de uma petição inicial, é porque, então, eu tenho requisitos a seguir.
Eu tenho um rol de formalidades que eu devo observar. Certamente vocês sabem que uma petição inicial tem várias coisas que precisam ser observadas, precisam ser, né, atendidas, né? Requisitos esses que estão lá nos artigos 319, 320, né? Então, tem que observar isto. Tudo bem, pessoal? Agora, tá? Seja uma inicial ou seja um simples requerimento, o mais importante é nessa peça que você vai fazer, você abrir o tópico, pessoal, para demonstrar os requisitos, mostrar que estão preenchidos os requisitos legais para que a tua tutela seja concedida, né? Quais são os requisitos, pessoal? Vocês lembram lá? A probabilidade do direito, fumus boniuris, mais o perigo de dano, né? Ou o risco ao resultado útil do processo, que é o que a gente chama de periculum in mora, tá? Um conselho que eu dou para vocês, é uma questão de gosto, tá, pessoal? Mas é um conselho que eu dou para vocês. Eu acho assim, quanto mais organizado a gente for, melhor, né? Então, assim, toda vez que eu vou fazer um pedido de tutela provisória, né? O que é muito frequente, o que é muito comum, por motivos que a gente já conversou na aula de ontem, né? Eu boto lá, olha, da necessidade de concessão da tutela provisória, do preenchimento dos requisitos, aí eu boto lá, né, 1.1 ou 2.1, sei lá, né, da probabilidade do direito. Então eu gosto, pessoal, por uma questão, né, de estilo, né, uma questão de organização, e confesso para vocês que eu sou um tanto quanto metódico nesse assunto, eu gosto de abrir tópicos diferentes. Eu abro um tópico só para falar da probabilidade do direito e abro um tópico para falar só sobre o periculum in mora, do perigo de dano. E aí, no primeiro tópico, eu vou começar a mostrar, excelência, olha, está mais do que na cara, do que na cara de que o direito é muito provável, por isso, e tem um documento tal que mostra isso, e não sei o que, a lei já fala isso, né, e tal. Então, eu vou tentar mostrar para o juiz, né, o quanto que meu direito realmente ele tem uma força muito grande, né, ou seja, é muito provável de ser acolhido ao final, né. E no outro tópico, eu vou tentar esboçar aí o perigo de dano, né. E esse perigo de dano, muitas das vezes, é aquele chororô, né. Excelência, pelo amor de Deus, o senhor precisa conceder, né, essa tutela provisória, porque senão o mundo vai acabar, né. A Terra vai, né, sei lá, vai ter umas... Agora só o que faltava, né? A nuvem de gafanhoto chegando aqui no Brasil, né? A nuvem de gafanhoto a praga do Egito já o pior que é assim, né, pessoal? Quanto mais desesperado a gente tá, mais a gente chora na petição mesmo, né? Literalmente, né? E eu me lembro uma vez, acho que já contei essa história aqui para alguns dos meus alunos, né? A gente estava discutindo, né, algum assunto, na verdade eu não lembro exatamente qual é, e aí eu abri um tópico só para dizer, olha, excelência, se Vossa Excelência não conceder essa tutela provisória aqui, a economia do Estado do Pará vai entrar em colapso, não sei quantas pessoas vão ser demitidas e os caralho é 4, né? Aí os alunos riem assim, né? Mas não, nessa hora a gente tem que realmente, né, se desesperar lá, né? E se der para você também depois, né, outro conselho aqui que eu dou para vocês, viu? Outro conselho, tá? Essa aula aqui, além da parte teórica aqui, né, a gente também vai discutir um pouquinho aqui da rotina, né, advocatícia, enfim. O outro conselho que eu dou para vocês fez o pedido, beleza, mas olha, pessoal, nunca faça um pedido e deixe um barco rolar. Se o negócio realmente é urgente, o conselho que eu te dou faz o pedido, né, protocola, seja o simples requerimento, seja a petição inicial, mas nunca deixem de ir lá, pessoal, conversar com o juiz, né? De fazer talvez um dos recursos mais eficazes que existem. Sabem qual é o recurso mais eficaz que existe? São os embargos auriculares, ó. Esse mesmo aqui, né? Porque assim, se você fizer o pedido protocolar, se a gente vivesse num país, né, em que as coisas funcionassem perfeitamente, o juiz ia pegar, opa, é uma situação de urgência, eu vou analisar de imediato. Mas vocês sabem que a gente vive aqui no Brasil, né, pessoal? E as coisas não funcionam tão bem como a gente imagina, né?
Então, além de fazer esse pedido, esse corpo a corpo, né, ele é muito importante, né? Então, nesses casos assim muito urgentes em que você faz um pedido de tutela provisória, é sempre muito bom estar conselho de amigo aqui. Você fez o pedido, protocolou no mesmo dia ou no outro, vai lá com o juiz, né? Excelência, né? Com toda aquela sua, né, obviamente, né, educação, mas excelência, olha, deixa eu explicar, é uma situação muito, né? Porque você explicar, né, você ter essa conversa, às vezes nem é a melhor solução conversar com o juiz. Isso daí vocês vão aprender muito na prática, né? Às vezes o juiz não resolve muita coisa. Na verdade, quem manda naquela vara ali é o assessor do juiz, né? Então é melhor conversar com o assessor, né? Minha querida, ou nossa, como você tá? Como é que estão as coisas aí, né? E tudo mais, enfim, tenta aquele corpo a corpo para ver se o negócio funciona aí, tá bom? Fazer a pergunta. Diga, Novamente. Alexandre. No caso, uma pessoa que precisa fazer um exame que o governo não paga. Uhum. E ele pode entrar com uma tutela provisória, obrigando, no caso, o município a pagar o determinado exame? Isso é tutela? Sim, um exemplo clássico que a gente utiliza, né, de tutela de urgência são esses casos que envolvem saúde, né? Já existem entendimentos pacificados, Alexandre, nos tribunais superiores, que todos os entes eles são responsáveis de forma concorrente pela promoção da saúde, tá? Tanto União, Estado, município, o que envolve não só a questão de cirurgia, mas também, né, de fornecimento de medicamentos, essas coisas todinhas, né? Então você pode entrar com uma ação, sim, e provavelmente esse caso aí é um típico caso em que você formulará um pedido de tutela provisória de urgência, né? Você pode fazer esse pedido já dentro do processo como um todo, né? Ou você pode também fazer esse pedido aí em sede de uma tutela provisória antecedente, em caráter antecedente. Se o negócio for muito urgente, né? Aí você pode, então, fazer esse pedido antecedente. Mas, sim, é um exemplo perfeito, tá, seu Alexandre, de requerimento de tutela provisória, né? Deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho para registrar a presença do excelentíssimo senhor doutor Carlito Lobo, né? Boa noite, professor Carlito, coordenador do curso de Direito aqui da Examais, né? Não sei se ele vai falar, se ele vai querer aparecer. Boa noite, professor Carlito, né? O professor Carlito está presente aqui. Tem vários alunos aqui, professor Carlito, né? Tanto da Examais, do quarto semestre, do terceiro, também alunos de outra instituição, né? Estou vendo aqui alunos de outras faculdades aí. E alguém com áudio ligado, né? Que eu já vou desativar, inclusive. Deixa eu ver quem é aqui, né? Não consegui localizar. Respondido aí, seu Alexandre? Mais alguma dúvida? Beleza, então vamos lá, tá? Professor, Diga, quem me posso chamou? fazer uma pergunta? Natália. Diga, Professor, Natália. em que momento a tutela provisória pode se tornar definitiva? Olha só, a tutela definitiva, ela sempre é dada, ela é sempre concedida ao final da instrução, ao final da investigação, ao final da atividade cognitiva, né? Então, aquele processo vai ter que percorrer, vai ter que caminhar por todo aquele procedimento que a gente estuda. Eu não estou lembrado de você, Natália, não sei se você é minha aluna aqui do quarto ou se é de outro semestre, tá? Lá na... Quartas a mais. Ah, então tu é minha aluna do quarto noturno, né? Beleza. Então, veja, tu deves recordar aí que a gente estudou todo um procedimento, né, do processo de conhecimento, e ao final o juiz vai lá e profere a sentença. Então, a tutela definitiva, essa cognição exauriente, ela é proferida após todo aquele procedimento longo que a gente estudou, né, aquele procedimento aí moroso, né, demorado, muitas das vezes, que a gente tem que percorrer. Isso que é, então, né, pessoal, o que fundamenta a tutela definitiva, a cognição exauriente, que vai desembocar na tutela definitiva, tá? Então, vai depender do processo realmente ter percorrido ou não todos esses caminhos. Percorreu, aí o juiz vai estar habilitado, vai estar autorizado lá a conceder, confirmando ou não aquela tutela provisória. Tudo bem, Natália? Tudo bem, professor. Obrigada. Então, vamos lá, pessoal. Avançando aqui, tá? Agora a gente vai começar a falar sobre, especificamente, a tutela
provisória de urgência em caráter antecedente. Professor, por que o senhor vai dar uma ênfase maior à tutela provisória de urgência em caráter antecedente? Vou já explicar aqui para vocês. A incidental não me interessa muito. Por que, professor, não lhe interessa? Porque não tem maiores formalidades para fazê-la, né? Para requerê-la. A gente acabou de ver que é um simples requerimento, não tem formalidade, né? Eu vou fazer dentro de um processo que já está rolando, não vou pagar custas, nada, então não tem maiores. Me basta sentar, fazer uma petição dentro da qual eu vou esboçar, eu vou apresentar, né, os requisitos que eu tenho que preencher. Só. A antecedente, não. A antecedente, eu vou fazer uma petição inicial, eu vou ter um procedimentozinho prévio, né, antecedente à formulação do pedido final, e algumas coisas aí nesse procedimento prévio vão se desdobrar e precisam ser estudadas pela gente, né? Ou seja, então, a grande questão aqui, que merece a nossa atenção, pessoal, é esse procedimento prévio da tutela antecedente. É isso que eu preciso estudar aqui com vocês, né? Porque isso realmente tem algumas regras, tem algumas especificidades que talvez vocês ainda não conheçam, vocês ainda não saibam, né? A não ser as pessoas que talvez já tenham estudado esse assunto aí, né, em outro momento, tá bom? Então, a partir de agora, pessoal, entendam aqui, tá? Excluam da mente de vocês a tutela provisória incidental, tá bom? Essa daí não tem maiores coisas para se falar. A antecedente é a qual nós vamos nos focar a partir de agora, tá bom? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte, tá? O que é que fundamenta, o que é que justifica a gente fazer um pedido de tutela provisória dessa forma? Antecedente. Primeira razão, inclusive a gente falou aqui na aula de ontem, é uma urgência muito elevada, uma urgência muito grande. A gente até brincou aqui, né? Uma urgência urgentíssima. O negócio é tão urgente que eu não consigo esperar. Eu não tenho nem tempo ainda de fazer o meu pedido de tutela definitiva, né? Inclusive, no final da aula de hoje, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês reais, né? Eu até peguei alguns exemplos lá para poder ilustrar daquele caso lá de Brumadinho, né? Onde teve aquele rompimento das barragens da Vale, né? Pois é. Nesse caso aí, nós tivemos lá um requerimento de tutela antecipada, antecedente, né? Que o Ministério Público, salvo engano, daqui a pouco a gente vai ver aí, o Ministério Público formulou e não tinha tempo ainda de elaborar, né, a petição inicial completona, né, para requerer a tutela definitiva. O negócio era muito urgente, então ele fez só uma petição inicial simples pedindo a tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Ponto. Né? Porque a urgência era muito elevada. E também uma outra coisa, pessoal, que vai justificar, né, que vai fundamentar esse pedido aí da tutela provisória em caráter antecedente é uma predisposição da parte em se satisfazer com os efeitos da tutela provisória. Então é como se a parte assim, olha, eu vou fazer esse pedido de tutela provisória e no fundo, para mim, me bastaria ficar com esses efeitos da tutela provisória. Para mim, isso daqui fosse o suficiente. Por exemplo, né? O exemplo aí que o Alexandre acabou, né, de perguntar aí, né? Que, por coincidência, Alexandre, é o exemplo hipotético que eu vou utilizar daqui a pouquinho aqui no nosso fluxograma, né? De cirurgia e tudo mais. Vamos imaginar, né, que o plano de saúde está te negando a fazer uma cirurgia. Esse caso aí que eu falei para o senhor foi com a minha mãe. Foi. Que já estava com câncer e eu precisava fazer um PET scan que custava uma fortuna. E não puxar, né? Em 30 dias a prefeitura ligou e bancou o exame. Mas teve decisão aí, provisória, tutela? No caso, não precisou. Por isso que eu perguntei se era tutela provisória ou por esse motivo, porque eu fiquei na dúvida. Eu não sabia como que ia usar. Foi feito isso daí, por isso que eu perguntei ao senhor. Entendi, mas no caso aí da cirurgia da sua mãe, a prefeitura fez em razão... Não, o exame foi feito em 30 dias, a prefeitura pagou o exame. Prefeitura de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais. Ah, tá, entendi. Pois é, e é esse exemplo que eu vou utilizar daqui a pouco. Olha
Vamos imaginar que houve a negativa, né? Não, eu vou fazer a cirurgia, né? Vamos usar aqui um exemplo de plano de saúde, né? Que é o que eu vou utilizar. Então, só para antecipar um pouquinho do que eu vou falar mais lá na frente. O plano de saúde está se recusando a fazer a cirurgia porque afirma que o teu plano não cobre e tudo mais. Enfim, aí você entende, você alega que aquela cláusula é abusiva. Olha só, aí tu tá com uma urgência de fazer a cirurgia, tu não pode esperar. E talvez tu pretendas, tu almeja, pedir danos morais, indenização por danos morais, indenização por danos materiais, pelo que você gastou com exames, né, que o plano não quis cobrir. Então, assim, tu queres fazer tudo isso de pedido. Mas, assim, o principal, o mais urgente é a cirurgia. E, assim, no fundo, então, tu tem uma elevada urgência. E, assim, ó, no fundo, você tem uma predisposição de se satisfazer apenas com os efeitos da tutela provisória, ou seja, só com a cirurgia. Tu podes pedir danos morais e tudo mais, mas tu para e pensa consigo, meu irmão, se esse plano fizer a cirurgia, para mim tá bom, né? Eu vou sobreviver, e aí eu então abro mão de danos morais e tudo mais, né? Quando existe essa predisposição, portanto, né, da parte em se satisfazer só com os efeitos da tutela, também é o palco, né, perfeito para que haja aí esse pedido de tutela provisória em caráter antecedente. Porque é como se você fizesse a seguinte reflexão, pessoal, olha só, né? Meu irmão, então eu vou fazer o pedido de tutela provisória, mas isso para mim já me bastaria, seria o suficiente. Então, para que eu já vou fazer, né? Eu já vou dar start ao procedimento total, né? Se para mim pode ser que só aquela tutela provisória baixe. Então, é por essa razão que o novo código trouxe essa possibilidade de você formular a tutela antecedente. Então, meu irmão, pode fazer o pedido. Se der certo, beleza. E se ficar por isso mesmo, acaba. A gente não precisa ir, né, para um procedimento moroso, um procedimento demorado, né, para pedir a tutela final. Então, existe essa possibilidade. Vocês vão conseguir encaixar isso melhor que eu estou falando no final da aula de hoje. Então, por isso, fiquem aí comigo até o final, tá, pessoal? Mas, nesse momento, absorvam apenas isso, tá? Esses fundamentos, serve para isso. Prometo que daqui a pouquinho, no final, vocês vão conseguir captar perfeitamente onde eu quero chegar com essas informações. Tudo bem? Vamos lá, então. Avançar aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Paulo, não consegui captar muito bem a tua pergunta aqui. Vocês estão ouvindo esse barulho aqui, né? Pois é, adivinhem quem é. Professor, como chama aquele procedimento quando faz a tutela se tornar definitiva? Ah, tá, entendi. A tua pergunta, Paula, eu vou te responder daqui a pouco. Eu não quero antecipar essa resposta, tá? É porque a Paula já teve, né, essa aula comigo na outra faculdade. Só que muitos dos que estão aqui ainda não, Paula. Então, daqui a pouco eu te respondo isso. Eu consegui captar o que você quer saber, tá bom? O Heitor, professor, os materiais vão disponibilizados hoje. Eu vou mandar lá no grupo, tá, Heitor? Para as minhas turmas. Não te preocupa aí não, caso você caia, tá? Então, vamos lá? Bom, vamos lá. Procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Eu coloquei aí para vocês nessa tela os artigos que vocês precisam saber, tá, pessoal? Na verdade, um mapa, como se fosse um sumário grande, onde vocês vão encontrar, tá? Eu tenho aí tutela provisória prevista como um todo nos artigos 294 a 311, tutela de urgência no 300 a 310, a de evidência apenas no 311, tutela antecipada tem a incidental, não tenho nenhum artigo que vai me explicar, porque não precisa, assim como a cautelar. Agora, a antecedente eu tenho, tá? Tá aí nos artigos 303 a 304 e a tutela cautelar do 305 ao 310, tá bom? Então, esse travou aí para vocês? Estão me vendo aí, que a Paula Roberta disse que travou aí? Sim, professor, estamos nos vendo. Ah, tá. Que a Paula Roberta botou que travou? Não travou. Pode ser só dela, né? Pode, tá? Bom, então vamos lá.
vamos começar agora a fazer um fluxograma, né? Como eu queria, né? Agora tem um quadro aqui. Quem já foi meu aluno sabe o quanto eu gosto, né, daqueles meus pincéis coloridos, né, para fazer o fluxograma. Não tenho, infelizmente, então eu vou ter que usar os slides mesmo aí, tá bom? Então, pessoal, olha lá. Como é o passo a passo, o procedimento anote aí quem quiser, tutela provisória, né, de urgência antecipada em caráter antecedente. Lembra que eu falei para vocês que tudo vai começar com uma petição inicial? Pois é, então tá aí a petição inicial desenhada já no canto esquerdo aí da nossa tela, tá bom? Eu vou fazer uma petição inicial. Só que, pessoal, olha só, essa petição inicial que eu vou fazer, a gente chama ela de uma petição inicial sumarizada, uma petição inicial mais simplificada. Então, ela vai ter que observar, tá, pessoal, os requisitos do 319, tá? Mas com alguns ajustes. Eu não preciso fazer uma petição inicial completona, né? Porque, veja, eu não estou fazendo ainda o meu pedido de tutela definitiva, né? Eu vou me limitar a fazer o pedido da tutela o quê? Provisória, em caráter antecedente. Então, eu não estou fazendo isso por uma razão de urgência? Pois é. Então, essa petição inicial ela vai ser mais sumarizada, tá? O artigo 303, que está aí transcrito, né, de vermelho, ele diz aí, olha só, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se a requerer a tutela antecipada e a indicar qual é o pedido de tutela final que eu vou querer, tá? Com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Então, tá aí. Esse artigo 313 ele faz referência justamente à petição inicial dessa tutela antecipada em caráter antecedente, né? Então, ela vai se limitar a requerer a tutela antecipada, tá? E apenas indicar, olha, excelência, eu vou querer danos morais, eu vou querer isso, eu vou querer aquilo, conta um resuminho da lide, expõe o direito e também demonstra o perigo de dano, né, o risco ao resultado. Óbvio, né? Esse finalzinho aqui, né, pessoal? Essa terceira linhazinha aqui, exposição da lide, nada mais é do que a necessidade de eu demonstrar para o juiz o preenchimento dos requisitos para que a minha tutela seja concedida, né? Então, eu vou contar um pouquinho da historinha, né? E mostrar, olha, o meu perigo de dano, o meu direito é provável, né? Mas, de resto, basta, então, eu me limitar a requerer qual é a tutela de urgência que eu preciso e indicar, não formular ainda, apenas indicar o que eu vou querer ao final, o que eu vou querer como tutela definitiva, tá? Preciso ainda também indicar, né, que eu quero me valer desse procedimento, então eu tenho que dizer expressamente para o juiz que eu estou querendo me beneficiar do procedimento da tutela antecedente, tá? Olha, excelência, para ele não achar que estou ficando doido, porque pode ser que o juiz pegue aquela petição inicial e veja uma petição inicial toda simples, né? Uma petição inicial que não está completa, não está robusta, né? Aí ele vai dizer, meu irmão, que porra é essa, né? Então eu tenho que dizer, excelência, pera lá, tá? Eu estou me valendo do procedimento da tutela antecedente, tá? Para que ele saiba que realmente eu estou instaurando esse procedimento que tem algumas simplificações, né? Como o próprio artigo 303 me fala aí, tá bom? Então, o parágrafo 5º ele diz que o autor indicará nessa petição inicial que ele está se valendo, pretende se valer do benefício previsto no CAPT, que é esse procedimento da tutela antecedente. E, óbvio, ele precisa também colocar aí o valor da causa, né? O parágrafo 4º me diz aí que nessa petição inicial o autor tem de indicar o valor da causa que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Pessoal, sabe por que isso? Porque eu vou ter que pagar as custas, né? E quando é que eu pago as custas? Agora. Quando eu for fazer meu pedido de tutela definitiva, eu não vou recolher novas custas. Então, o valor da causa na petição inicial sumarizada já tem que refletir, já tem que impactar o meu pedido de tutela definitiva, né? Para que eu já possa recolher, nesse momento, todas as custas devidas para aquele procedimento. Tudo bem? Então, ponto. É isso.
Vejam, então, que a petição inicial da tutela antecedente, ela é bem mais simplificada. Ela não tem maiores coisas, né? Como, por exemplo, ter que colocar, né, indicação por exemplo, de protesto de provas, de indicar se quer audiência de conciliação ou não. Nada disso precisa, né? Basta eu me limitar a pedir tutela antecipada, indicar o pedido de tutela final, expor a lide, né? Valor da causa e ponto, tá? Bom, vamos avançar aqui. Deixa eu minimizar aqui a câmera. Pronto. Olha só. Olha aí, Alexandre, né? O exemplo que eu falei que eu ia dar aí, né? Vamos imaginar, então, que alguém precisa fazer uma cirurgia urgente, né? Só que a urgência é tão grande que aí resolve fazer, então, no início de tudo, uma tutela antecipada antecedente. Aí ele vai lá fazer o pedido de tutela provisória, né? Vai fazer o requerimento da tutela antecipada. Qual que é a tutela antecipada que ele quer? Está aí de vermelho, ó, a realização imediata do procedimento cirúrgico que está sendo negado pelo plano. Então, essa é a tutela provisória. Excelência, pelo amor de Deus, manda esse plano de saúde logo fazer a cirurgia imediatamente. Beleza? E essa é a minha tutela antecipada que eu estou pedindo, que eu estou solicitando. Vou indicar o pedido de tutela final. Então, eu só vou dizer, excelência, ao final eu vou pedir a declaração de abusividade da cláusula, né, que o plano se socorre dela para dizer que não tem que cobrir. Então, eu vou pedir a abusividade dessa cláusula. E eu vou pedir também indenização por danos morais e por danos materiais. Veja, eu não estou pedindo isso ainda, né? Eu nem consegui, olha só, talvez eu não tenha nem conseguido ainda juntar todos os comprovantes dos gastos que eu tive com remédio, não preciso ainda. Por quê? Porque eu não estou fazendo esse pedido. Eu estou fazendo uma petição inicial, em que eu só vou requerer a tutela antecipada. Mas já tenho que indicar, ó, ao final eu vou querer isso. Daqui a pouco a gente discute isso. Aqui agora eu vou me concentrar só a fazer esse pedido de tutela antecipada. Beleza? Então fiquem em mente aí com esse exemplo. Tá, professor, entendi. E aí, o que vai acontecer agora, né? Bom, essa petição inicial vai ser protocolada, né? Vai ser distribuída, vai ser registrada. E a primeira coisa que acontece, pessoal, de cara, de plano, é o juiz analisar ela. Então, a primeira coisa que o juiz faz é analisar: concedo ou não concedo a tutela provisória, né? O juiz, então, vai proferir aí uma decisão interlocutória, né, para analisar o pedido de tutela provisória. Sim, pessoal, né? Nesse procedimento da tutela antecedente, essa análise sempre será inaudita altera par. O que significa dizer isso, pessoal? Será sempre antes da oitiva do réu, tá? Então, esse procedimento da tutela antecedente sempre impõe essa análise aí liminar, tá bom? Então, o juiz vai verificar, concede ou não concede. Aí nós podemos ter duas respostas, né? Dois resultados. O juiz pode deferir ou ele pode indeferir aquela tutela, né? E aí eu posso, então, ter duas reações diferentes. Se o juiz me conceder, se o juiz deferir, pô, maravilha, a gente vai ficar feliz da vida aí, né? Se porventura ele indeferir, significa dizer que ele entendeu que os requisitos não estavam presentes, e aí então a gente vai ficar triste, né? Então, de plano, eu vou ter uma decisão dessa. Concede ou não concede? Estão presentes ou não os requisitos para, né, a concessão da tutela provisória, tá? Não se esqueçam que essa decisão aí é interlocutória. Eu acabei nem escrevendo aqui, mas vocês podem registrar aí que essa decisão ela precisa ser fundamentada, como inclusive a gente falou aqui na aula de ontem, tá bom? Bom, depois que essa decisão for proferida, pessoal, nós vamos seguir para a fase seguinte. O que vai acontecer aqui agora, pessoal? O juiz precisará intimar o autor, tá? Olha só que interessante aqui agora, pessoal. O juiz vai intimar o autor, sabe para quê? Para que ele possa aditar
para que ele possa emendar a petição inicial. Então, o juiz diz se concede ou não a tutela provisória, ou seja, resolve de plano aquela situação de urgência, né, que foi submetida ao magistrado, e depois disso, o juiz manda o autor melhorar a sua petição inicial. Né? Então, ele vai dizer assim, olha, autor, decidi. Agora, complemente, né, adite a sua petição inicial para melhorar ela, tá? Deixa eu desativar o som aqui. Pronto, acho que eu desativei já de todo mundo. Pessoal, tá claro para vocês o porquê que o juiz vai precisar fazer isso? Simples, né? Porque a petição inicial que deu início a tudo era uma petição inicial simplificada, era uma petição inicial simples, só para que o juiz pudesse analisar aquele pedido. Decidiu, agora então, cabe ao autor emendar, cabe ao autor complementar a sua petição inicial. E aí, então, a lei me diz, né, pessoal, que eu vou dar esse prazo para o autor, já vou falar que prazo é esse, tá, pessoal? Para que o autor possa complementar a sua argumentação. Então, agora sim, né, o autor vai dizer com mais profundidade o porquê que aquela cláusula é abusiva, o porquê que ele merece ganhar danos morais, né, por todos os dissabores que ele passou, pelas várias idas que ele teve lá no plano de saúde, e não sei o quê, pelas negativas, e não sei o quê, quais foram os gastos que ele teve, né, com os exames. Então, ele vai começar a complementar a sua argumentação, né, para justificar o porquê que ele merece aquele pedido final, vai juntar novos documentos, né, para comprovar essas suas novas alegações, e aí, então, ele vai agora, finalmente, confirmar o pedido de tutela final. Então, agora ele vai dizer, olha, excelência, eu quero agora indenização por danos morais no valor de 50 mil reais. Eu quero uma indenização por danos morais no valor de tantos mil reais, que é a somatória dos gastos que eu tive, ao meu ver, indevidamente, né? Então, agora ele vai complementar, ele vai aditar, portanto, a sua petição inicial. Não se esqueçam que essa complementação, esse aditamento, essa emenda, ela é feita nos mesmos autos, ok? Eu não vou criar um novo processo, né? Vai ser nos mesmos autos daquele processo que já está rolando e não vou precisar pagar novas custas, né, pessoal? Por que eu não vou precisar pagar novas custas? Porque eu já paguei lá na petição inicial sumarizada, tá bom? Então, não preciso pagar novas custas. Joia? Vejam, então eu vou ter que intimar o autor para aditar ou emendar. Atenção aqui agora, né? Pegadinha de prova. Qual é esse prazo que o autor vai ter para aditar ou emendar a sua petição inicial? A resposta é depende. Depende de qual foi o teor da decisão. Vocês devem se perguntar assim, professor, mas por quê, né? Isso daqui é uma coisa que é muito criticada pela doutrina, né? A parte da doutrina entende que não haveria o porquê de fazer essa distinção, né? Bom, mas o fato é que está na lei. Se o juiz tiver deferido a tutela provisória, o autor será intimado para aditar ou emendar em 15 dias ou mais. Então, será 15 dias ou um prazo maior que o juiz pode fixar. Agora, se o juiz indeferir a tutela, ele vai intimar o autor e o autor vai ter apenas 5 dias para fazer essa emenda, para fazer aí esse aditamento da petição inicial, tá bom? Realmente não me parece muito... É difícil encontrar uma razão para isso, né? Por que esses prazos são diferentes? Por que não é tudo 15 dias, né? Por que é 15? Ou seja, só para realmente confundir a nossa cabeça e aí isso ser fonte de pegadinhas em provas, né? Objetivos. Então, fiquem atentos a isso daí, tá bom? Por isso que, inclusive, eu gosto de usar essas cores aqui, porque eu acho que pode nos ajudar, né, a memorizar. Se foi deferido, 15 dias ou mais. Se foi indeferido, por vermelho, sinal de atenção, alerta, olha, são só 5 dias para emendar, tá bom? Bom, bora falar aqui um pouquinho agora sobre o indeferimento da tutela antecedente, tá? Acabamos de ver aqui que o autor vai ter 5 dias para aditar, né? Para fazer a emenda da sua petição inicial. Maravilha. Ele pode aditar ou não, né? Ok?
adita nos 5 dias, ou, eventualmente, passam os 5 dias e ele não adita, né? O que vai acontecer, pessoal? Bom, se porventura o autor não aditar a sua petição inicial, nesse prazo que ele tem de 5 dias, a petição ela é indeferida e o processo é extinto sem resolução do mérito. Olha só que interessante, né, pessoal? Mais uma hipótese, atenção turma aí, né, do 4º semestre da ESAMAS, e se tiver alguém aqui, né, do 3º semestre da FACE, meus alunos aí de processo civil de conhecimento, mais uma hipótese aí de indeferimento da inicial, né? Se porventura, né, não houver esse aditamento em 5 dias da petição da tutela antecedente, o artigo 303, parágrafo 6º diz que ela vai ser indeferida e, consequentemente, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito, tá bom? Agora, se porventura o autor tiver emendado a petição inicial, nesse prazo aí, né, de 5 dias que ele tem, o processo vai seguir pelo procedimento comum, né? Olha só, não decorem, entendam. Eu fiz um pedido para tentar a cirurgia. Não rolou. Vou ter 5 dias para emendar. Por que eu vou ter 5 dias para emendar? Porque, veja, pessoal, tudo isso daqui até então foi com base numa cognição sumária. Foi para decidir uma questão, pessoal, com base no juízo de verossimilhança. O juiz indeferiu, ok. Mas não quer dizer que eu não tenho razão ainda. Eu preciso ainda obter a tutela o quê? Final. A tutela definitiva. Para isso, eu melhorei a minha petição inicial em 5 dias e agora, então, o processo vai seguir o seu curso, observando o procedimento comum que a gente já estudou, né? Então, o juiz agora vai designar uma audiência de conciliação de mediação, vai citar o réu comparecer, depois vai ter resposta. Aí eu poderia colocar bem aqui todo o fluxograma que nós fizemos aí ao longo do semestre, né? Só não vou fazer mesmo para não ocupar o espaço aí, né? Mas aí vocês já podem botar na imaginação de vocês aí esse fluxograma, tá bom? Então, isso é o caso de ser indeferida, né? É mais simples porque tentamos, não deu, né? Vamos agora, pessoal, lá para a parte de cima, né? Vamos agora imaginar o que vai acontecer quando a gente fez essa petição sumarizada, só para requerer a tutela antecipada antecedente, né? E o juiz deferiu, né? Olha só que maravilha, o juiz concedeu a tutela provisória de urgência que foi requerida em caráter antecedente, né? Ou seja, o juiz mandou lá o plano de saúde fazer a cirurgia logo, né, pessoal? O que vai acontecer? Mesmo assim, eu, autor, vou ser intimado para aditar aquela petição inicial, porque, vejam, em tese não, essa tutela que foi dada ela é provisória. O juiz concedeu com base numa probabilidade, num juízo de verossimilhança, mas não se sabe se eu tenho razão. Então, eu tenho que ser intimado, né, para aditar, para emendar essa petição inicial, para que esse processo possa seguir o seu curso e aí, então, a gente possa fazer uma cognição exauriente. Então, eu intimo o autor para, em 15 dias, aditar, né, e aí ele pode aditar ou não, tá? Se, porventura, ele não aditar, esse louco não aditar, né, esse doido aí não aditar, o processo vai ser extinto. E, consequentemente, a tutela vai ser o quê? Revogada. Então, ele não pode marcar essa toca aí, né? Pelo amor de Deus. Já teve um sacrifício para receber, aí, em que ele não adita, tá louco, é. Então, se não aditar, o processo é extinto, artigo 303, parágrafo 2º, me fala isso. Tá bom? Agora, pode ser que nesses 15 dias ou mais que lhe foram conferidos, ele adita, né? E se ele aditar, o processo segue. E aí, então, o réu vai ser citado, né, para compor essa lide, vai ser intimado para também saber da existência dessa tutela provisória, né, que foi concedida, enfim, tá bom? Para que vejam que eu botei de propósito aí um asterisco, né, nesse processo segue.
Porque a ideia é, aditou, fez a petição inicial melhorada, fez o pedido de tutela final, é como se esse processo, então, fosse seguir o seu curso para a obtenção da tutela definitiva. Porém, nós temos uma coisa, né, que foi instituída, que foi prevista pelo CPC, que a gente precisa estudar. E pode ser, que mesmo tendo sido deferida a tutela provisória em caráter antecedente, esse processo não venha a seguir para essa fase mais demorada, para essa fase mais longa, né, para a obtenção do tutela definitiva. Professor, explique melhor. Vou explicar agora, tá bom? Acontece o seguinte, prestem atenção aqui comigo, reflitam aqui comigo. Quando o juiz defere a tutela provisória, o autor vai ficar feliz, não vai? Vai. Mas do outro lado tem o réu, tem o plano de saúde. Essa decisão de deferimento, ela é uma decisão que pode ser prejudicial para o réu, porque o plano de saúde lá vai ter que fazer a cirurgia, né? Então, assim, nada impede, tá, pessoal, que o réu, se quiser, recorra dessa decisão que deferiu a tutela provisória. Então, dessa decisão de deferimento, é cabível aí, tá, pessoal, o recurso por parte do réu, porque pode ser que o réu, pessoal, não se conforme. Pode ser que o plano de saúde não se conforme em fazer a cirurgia, né, que o juiz mandou fazer a título de tutela provisória. Tá? Uma pergunta aí para vocês, né? Nós temos aí 21 alunos online aqui assistindo, né, essa aula. Uma pergunta aí, né? Qual que é o recurso cabível aí que o réu pode utilizar? Isso aqui foi falado na aula de ontem. Quem saberia me dizer aí, pessoal? Quem lembra aí qual é o recurso cabível a ser utilizado aí pelo réu? Ninguém lembra? Agravo de instrumento, né, pessoal? Esse recurso aí de azul, vocês podem notar, quem estiver anotando aí, o recurso que o réu vai utilizar é o agravo de instrumento, né? Por que é o agravo de instrumento? Porque é uma decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Então, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015, inciso 1º do CPC, né? Isso daqui também está nos slides lá iniciais, quando a gente abordou esse assunto lá na aula de ontem, tá bom? O réu não é obrigado a agravar, né? Ele pode agravar, é uma possibilidade. Então, eu vou ter aqui, pessoal, né, dois resultados diferentes. Tenho recurso ou não tenho recurso, tá? Pessoal, se eu tiver recurso, se o réu tiver efetivamente recorrido, é porque o réu realmente, pessoal, não está conformado com aquela tutela. Se o réu não se conforma, não aceita em fazer a cirurgia, ele vai recorrer. Então, se ele recorreu, então, se nós tivermos um recurso, é porque realmente nós estamos no impasse. Tem que fazer ou não tem que fazer? Aquela cláusula lá é abusiva ou não é abusiva? Então, assim, se eu tiver um recurso, se o réu manifestar esse seu inconformismo com a decisão, aí realmente, né, o processo vai seguir, tá? O processo vai seguir e por isso, então, que o autor precisa aditar a sua petição inicial, porque se não tivesse aditado, seria extinto o processo. Tá bom? Porém, olha só, pessoal, porém, pode ser que o réu não queira recorrer. E aqui é que tá, preste atenção agora, tá, pessoal? Respirem fundo, olhem aqui para mim na tela, né? Olhem aí para os slides, né? E prestem atenção. Aqui é que tá a grande sacada da tutela antecipada antecedente. Pode ser, pessoal, que no fundo, o réu não queira recorrer. O réu pode parar e pensar, o plano de saúde pode parar e pensar o seguinte, olha só o plano de saúde.
Ei, meu irmão, eu não quero agravar, não. Porque se eu agravar, o processo vai seguir. E o processo seguindo, o processo indo adiante, o juiz vai analisar o pedido de tutela final, que inclui, lembra o quê? Inclui o quê, pessoal? Inclui a declaração da abusividade da cláusula, inclui o pedido de tutela, o pedido de indenização por dano moral, inclui o pedido de indenização por dano material. Pode ser, então, que o réu pare e pense o seguinte: meu irmão, se eu recorrer e esse processo seguir, vai ser pior para mim. Porque aí o plano de saúde pode pensar, já tem jurisprudência mesmo, né, aqui, de que eu tenho que fazer essa cirurgia e tudo mais, né? Então, se eu levar adiante, vai ser mais gasto, vai ser mais custoso, vai ser mais demorado, e eu só vou levar mais farelo ainda. Então, pode ser que, no fundo, o réu resolva não recorrer, né? E, pelo réu, bastaria ele cumprir essa decisão. Não, eu vou cumprir essa decisão. E é como, olha só, agora vai encaixar as coisas. E é como se, então, encaixasse essa disposição do réu em cumprir com a decisão, é como se casasse com a predisposição do autor de se satisfazer apenas com a tutela antecipada. Qual era a tutela antecipada? A cirurgia. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, que um dos fundamentos da tutela antecedente é que o autor tem essa disposição de se satisfazer apenas com a tutela antecipada? Para o autor, a cirurgia só já bastaria. Se tiver que ir para o final, aí ele vai querer mais coisas, ele vai querer danos morais, papapá. Mas ele é como se ele antecipasse na petição inicial que, por ele poderia se satisfazer só com a cirurgia. Se o juiz deferir e o réu não recorrer, ou seja, manifestar, né, que realmente por ele tudo bem, então é como se estivesse casando aí essas disposições das partes e encerrar esse assunto só com essa tutela que foi dada aí, não havendo, portanto, necessidade desse processo seguir adiante, né? Por isso que, atenção aí, olha só, Paula, não sei se a Paula ainda está online aí, né? Deixa eu ver se a Paula Veloso ainda está online aqui ou se ela já foi. Ainda está aí, tá? Aí a tua pergunta, Paula, que tu me fizeste agora há pouco, né? É por isso que uma das grandes inovações trazidas pelo novo Código, se for deferida a tutela antecipada antecedente e o réu não recorrer, acontecerá o que a gente chama de estabilização da tutela antecipada que foi concedida. O artigo 304 ele fala o seguinte, olha lá: a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. No caso previsto no caput, o processo será extinto. Olha só que interessante, então, né? Uma pergunta: e se o cara resolver, que entrou com a petição, resolver levar o caso para frente, tentando receber indenização? Boa pergunta, né, Alexandre? Se ele pretender levar adiante, se ele não se conformar só com a tutela antecipada, ele tem que dizer isso expressamente aqui na petição inicial dele. Eu não quero, eu quero levar adiante, eu quero ir até o final, né? Aí ele vai lá e vai editar a petição inicial dele e vai levar esse caso adiante, né? Tem que falar isso expressamente. Por isso que ele tem que manifestar na sua petição inicial que ele pretende se valer desse benefício. Quando ele manifesta esse seu interesse de se valer desse benefício, ele está dizendo, em outras palavras, que por ele já basta a tutela antecipada. Se essa também for a vontade do réu, manifestada com a não interposição do recurso, casa e estabiliza. Então é por isso que é importante ele falar isso na petição inicial. Lembra? Tem que dizer. Agora ele pode, né? Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu sempre conto esse exemplo nas minhas salas de aula para os meus alunos. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez seja claríssimo para vocês. Seja perfeito para vocês, né?
Um caso que aconteceu comigo anos atrás. Só que esse caso, quando aconteceu comigo, não era ainda o CPC novo. Era ainda na época do CPC velho. Esse caso acho que é do ano de 2011 ou 2010, não sei, né? Então nós não tínhamos ainda o CPC novo, né? Consequentemente, nós não tínhamos esse troço aqui. Esse negócio aqui ele foi criado pelo CPC 2015. Não existia antes, né? É uma novidade. Então, assim, eu não utilizei esse procedimento naquela época porque não tinha. Não existia, né? Mas se fosse hoje, esse caso que eu vou explicar para vocês seria perfeito para a situação. Sabe qual é o caso? O caso era o seguinte, olha só que bacana, pessoal, um caso real. Chegou lá no escritório um belo dia um cliente nosso, né? E ele falou o seguinte: doutor, eu tenho um filho que está no ensino médio, né? Estava num convênio. E aí no meio da faculdade, no meio do ano, naquele vestibular que tem no meio do ano, ele fez o vestibular para uma universidade particular que tem aqui em Belém. E ele passou, né? E aí o moleque queria se matricular já na faculdade. Mas a faculdade não autorizava. Por quê? Porque ele não tinha concluído ainda o ensino médio, né? E a lei de diretrizes e bases, ela diz que só pode se matricular em curso superior quem já tem o ensino médio, né, concluído. Mas aí o moleque queria porque queria, e o pai dele, né, nosso cliente lá, um empresário cliente nosso, chegou e perguntou se tinha alguma coisa para fazer. E sempre tem, né? Sempre dá para a gente dar um jeito aí, enfim, encontrar uma brecha e tudo mais. E a gente pode tentar entrar com uma ação para ver se o juiz dá, né, uma liminar. Ele estava com muita pressa, porque a matrícula no curso iria encerrar, tipo, nos próximos dias, né? Eu acho que 3, 4 dias depois iria encerrar a matrícula. Então, nós tínhamos uma certa urgência, uma pressa em fazer com que a universidade fosse obrigada a matricular logo o moleque. E a gente encontrou uma brecha na lei de diretrizes e bases que fala, né, sobre excepcional rendimento nos estudos, algumas coisas aí, tá? Inclusive já com algumas jurisprudências nesse sentido, tá? Pessoal, se fosse hoje, esse seria um exemplo perfeito para eu fazer um pedido de tutela provisória em caráter antecedente. Sabe por quê? Porque eu estaria diante de uma situação urgente e eu estaria diante de uma situação, pessoal, em que, para mim, bastaria a tutela antecipada, mais nada. E digo mais para vocês. No fundo, me digam, no fundo, a universidade, que era particular, ela tinha realmente a intenção de negar a matrícula do moleque? O que vocês acham? No fundo, ela não tinha a intenção nenhuma de negar a matrícula. Porque, na verdade, a faculdade ela é particular. O que interessa para ela, na verdade, é a pessoa se matricular e pagar. Vamos ser bem sinceros aqui, né? Ela só negou a matrícula porque a lei diz que ela não pode matricular quem não concluiu o ensino médio. Então, ela negou por isso. Agora, se tivesse uma ordem judicial, se tivesse uma decisão do juiz dizendo matriculo, a faculdade ia achar ruim? Com certeza não, né? A faculdade ia achar ótima, né? Beleza, eu vou matricular, ele vai me pagar mesmo, né? Então, para ela tá ótimo. Então, aqui, esse seria um exemplo perfeito, né, de aplicação da tutela antecipada, antecedente, né, em que nós teríamos aí, né, uma petição inicial sumarizada, rápida, né? Se o juiz deferisse, iria intimar o réu, iria intimar a faculdade para cumprir. A faculdade iria recorrer? Não. Não recorrendo, o que iria acontecer? A tutela iria se estabilizar e o processo, de acordo com o artigo 304, parágrafo 1º, iria o quê, pessoal? Iria ser extinto. Eu não precisaria ir adiante para a obtenção. Olha só, né? Olha só que interessante. Se não existisse isso, como na época não existia, o que iria acontecer? Iria acontecer que eu teria que instalar um processo longo,
demorado, que ele observar todo aquele passo a passo que nós já vimos e não sei o quê, bababá, bababá, para depois o juiz decidir. Aqui não, aqui ia tudo se resolver dessa forma mais rápida, dessa forma mais sumarizada, com a estabilização da tutela antecipada que teria sido concedida, né? Então, é isso que significa a estabilização, né? Inclusive, eu vou até passar aqui os slides. E o menino conseguiu? Oi? O menino conseguiu entrar para a faculdade? Conseguiu, Alexandre, nós conseguimos. Não, na época não foi esse procedimento, porque não existia, né? Então, nós entramos com a petição inicial realmente completona, né? O juiz deferiu a tutela antecipada, ele se matriculou. Sabe o que aconteceu? Ele assistiu lá ele cursou o semestre, o primeiro semestre, né, todinho, e aí no final do ano ele passou na federal. Passou na federal e aí largou o curso na faculdade particular, né? Aí a gente teve um trabalhão para conseguir, né, a liminar lá pro moleque e tal, e depois... Mas enfim, né? Pagando os honorários que tem, né? Pagou os honorários, tá? É o que importa. Né? Seja feliz lá, né? Bom, então é por isso que eu botei aqui, pessoal, né? Esse conceito bem... Aí, ó. A estabilização da tutela antecipada consiste na perpetuação dos efeitos da tutela provisória que foi concedida, sem a necessidade de sua confirmação por uma tutela definitiva após um longo processo. É isso que seria um conceito bem simples de estabilização, né? É essa perpetuação dos efeitos da tutela que foi concedida, sem que eu necessite enveredar, caminhar pela sua confirmação através de uma tutela definitiva, que normalmente se dá através de um longo processo, né? Pessoal, eu trouxe aqui uns exemplos para vocês, né? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver se eu acho qual que é aqui. Eu acho que não é esse daqui. Deixa eu ver. Rapidinho. Deixa eu ver se é esse daqui. É uma notícia, na verdade. Tá aqui, ó. Vocês devem estar vendo já aí, né? Um site da internet. Brumadinho. Justiça libera acesso a dados sobre sinal de celulares para auxiliar na localização de desaparecidos. Pessoal, esse caso aconteceu, né, naquela tragédia de Brumadinho, que foi no ano passado, com o rompimento das barragens. E vocês devem lembrar, né, um episódio extremamente triste aí, né, que aconteceu lá em Minas Gerais. O que aconteceu, pessoal? Muitas pessoas ficaram desaparecidas, né, ficaram soterradas. Algumas, inclusive, até hoje nunca foram encontradas. E naquela época, uma das ideias para se tentar localizar os desaparecidos era tentar captar o sinal dos seus celulares, né? Que provavelmente também estavam aí soterrados, né? Enfim. Só que para conseguir esses sinais, precisaria que fosse fornecido pelas operadoras de celular. Só que as operadoras de celular, pessoal, elas não podem conceder, né, essas informações assim. Porque isso envolve questão de sigilo, né, de privacidade, a não ser que haja uma ordem judicial mandando elas entregarem. E aí, então, pessoal, o Ministério Público, né, lá da localidade, né, de Minas Gerais, ingressou exatamente com um pedido desse. Uma tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Fizeram uma petição, pessoal, para que o juiz desse essa liminar só para isso. Manda as operadoras todas de celular, e aí demandaram todas, né? Vivo, TIM, todas, né? Para entregar essas informações, né? Da captação, essas coisas aí, né? Que eu não entendo aí, né? Da localização, qual foi a antena, né? Para tentar localizar onde é que poderiam estar. E aí o juiz concedeu. Eu pergunto para vocês, as operadoras teriam intenção de recorrer disso? Não. Elas não têm... Elas só precisam de uma ordem porque elas não podem liberar assim, né? Mas da feita que foi dada, para elas tanto faz, não vão recorrer. E foi exatamente o que aconteceu aqui nesse caso de Brumadinho. O juiz deu a tutela, a pessoa não recorreu, o Ministério Público também não teria intenção nenhuma de ir atrás de uma tutela definitiva,
porque os efeitos da tutela provisória para ele já bastaria. E aí, então, o processo foi extinto com essa estabilização da tutela antecipada que foi requerida em caráter antecedente, né? Então, aí, mais um exemplo para vocês verem da utilidade dessa inovação que o novo código trouxe e que pode ser muito útil, que pode ser muito interessante aí, né, pessoal? Então, tá aí esse exemplo aqui. Deixa eu voltar agora lá para... Teria outros exemplos aqui, né? Também esse daqui, do caso do Brumadinho, mas depois eu disponibilizo isso aqui para vocês, né? Uma ação proposta lá pela Copasa, mas o tempo aqui realmente não vai me permitir ficar falando, tá? Mas aí depois eu passo para vocês esses materiais aí, tá bom? Voltei aqui para os slides, pessoal, então tá aí, né? Olha só, um dos plus, né, que podem fazer com que seja requerido, um dos motivos pelos quais a gente pode fazer esse pedido de tutela provisória antecedente, tá bom? Para terminar aqui a nossa aula, um quadro comparativo aí para vocês, tá, pessoal? Não confundirem. Não confundam jamais. Isso daqui já foi questão de prova, né? Em alguns exames aí que eu queria pontuar aqui para vocês. Deixa eu minimizar aqui a minha tela para poder ler. A diferença de estabilização da tutela, que é isso que a gente acabou de falar, para coisa julgada material. São coisas diferentes, tá, pessoal? Não confundam. A estabilização da tutela, ela incide sobre uma decisão que concedeu tutela provisória. Não é verdade? Acabamos de ver. Já a coisa julgada material, não. A coisa julgada material, pessoal, ela incide sobre uma decisão que concedeu tutela definitiva. Um dos requisitos da coisa julgada é isso, pessoal, né? É uma cognição exauriente, uma tutela definitiva. Aí a gente diz, olha, fez coisa julgada. A estabilização não. A estabilização recai sobre uma decisão que foi dada sobre uma cognição sumária e não exauriente. A estabilização da tutela acontece se não for interposto o recurso respectivo. Já a coisa julgada material, não. A coisa julgada material ocorre após o trânsito em julgado, né? Depois de todo um processo longo que tramitou, né? Todas as chances que a pessoa tinha, né, de recorrer, ela recorreu, mas não tem mais recurso nenhum. Opa, então transitou em julgado, né? A gente diz, fez coisa julgada material. Agora, uma informação importante aqui, tá, pessoal? Atenção aqui. Dessa estabilização da tutela, é cabível uma ação de revisão, reforma ou invalidação. Então, qualquer das partes pode, se for do seu interesse, né, propor, após a estabilização, uma ação nova para que seja revista essa tutela, para que seja reformada ou então ela seja invalidada. Tá? Então, a pessoa tem esse direito, tem essa possibilidade de, posteriormente, entrar com essa ação para rever essa tutela. Joia? Ela pode fazer isso, pessoal, num prazo de até 2 anos. Então, por exemplo, se aquele autor, né, teve a estabilização, mas no final das contas, não, meu irmão, eu não quero não, eu quero ir agora ir atrás, sim, né, da indenização dos gastos que eu tive, né, ele pode, então, entrar com essa ação de revisão, de reforma, de invalidação para postular o que achar que lhe é de direito, tá bom? Já a coisa julgada material, ela só pode ser desfeita, pessoal, através de uma ação rescisória, está previsto no artigo 966. O prazo também é de 2 anos para ela, tá bom? Na estabilização da tutela, eu tenho uma cognição plena. Eu posso alegar qualquer coisa. Eu não preciso fundamentar em um argumento específico, né? Eu posso alegar qualquer matéria. Só dizer, olha, não quero, eu quero ir atrás. Eu quero ir atrás da tutela definitiva agora, né? A pessoa pode. A ação rescisória, não. A ação rescisória tem uma cognição limitada, tem uma investigação restrita. Só cabe a ação rescisória, pessoal, naquelas hipóteses que a lei prevê. Eu não posso entrar com uma ação rescisória em qualquer caso, né? Só naquelas hipóteses que a lei previamente estipula lá no artigo 966. A competência para essa ação de revisão da estabilização da tutela é do próprio juiz que concedeu a tutela que foi estabilizada.
Então, se aquela tutela que foi estabilizada foi concedida pelo juiz da primeira vara civil de Belém, essa minha ação de revisão vai para ele mesmo. Ele tem competência funcional absoluta para rever, né, para ir atrás da tutela definitiva. Uma ação rescisória, não. Uma ação rescisória, pessoal, ela tem competência originária do tribunal. Então, por mais que a tua causa tenha tramitado aqui na primeira vara civil de Belém, a tua ação rescisória, ela vai iniciar, ela vai começar, ela vai ser julgada diretamente pelo tribunal, né? Essa ação que visa rever uma tutela estabilizada independe de caução, não preciso pagar nada para entrar com ela. Uma ação rescisória eu preciso, né? Eu tenho que fazer um depósito de 5% sobre o valor da causa, né? Uma segue um procedimento comum e a outra segue um procedimento especial que está previsto lá nos artigos 966 a 975, né, do CPC. Então, são coisas realmente diferentes, tá bom? Se a pessoa não tiver condições de pagar? Oi? Pode pedir a isenção dessa caução, tá? Mas a regra é pagar, a não ser que você justifique que não tem condições. Aí, então, o juiz vai analisar e pode dispensar, tá bom? Pessoal, prometi para mim mesmo que hoje eu não iria passar do tempo, como eu passei ontem, né? Então, eu estou conseguindo terminar exatamente 5 minutos antes aí do meu horário, que é 10h30, tá bom? Eu queria, mais uma vez, agradecer a participação aqui de todos vocês, tá, pessoal? Os que estavam ontem e hoje, os que estavam só ontem, os que estavam só hoje, né? Espero que tenha dado uma clareada na mente de vocês o que é esse assunto, né? Extremamente importante, enfim, tá bom? Detalhes, tá? Para a turma do 4º semestre noturno da ESAMais, que está aqui, tá? Significa dizer agora oficialmente, né, a minha finalização do semestre com vocês, né? Ou seja, essas eram as últimas aulas que eu tinha aqui com vocês, então eu queria realmente dizer para os meus alunos do 4º semestre que foi uma satisfação muito grande conhecer vocês esse semestre, em que pese tenha sido um semestre um tanto quanto atípico, né? Foi o semestre que eu comecei na ESAMais, tive o gostinho de conhecê-los aí, né, pessoalmente, e aí o Coronga veio com essa sacanagem, né, e me fez com que nós passássemos a ter essa aula na modalidade telepresencial. Mas, se Deus quiser, semestre que vem a gente já volta, né, regularmente lá para nossa faculdade, tá bom? Então, dizer que uma satisfação muito grande, nosso semestre está oficialmente terminado aí, não tenho mais nenhuma aula com vocês, só agora, talvez, quem sabe, no semestre que vem, tá bom? Os outros alunos aí, que talvez não sejam dessa turma, obrigado pela participação aí, foi um prazer, tá? Para os meus alunos da ESAMais e tanto do 4º como também do 3º semestre, tem gente aqui, né, do 3º semestre, eu vou mandar esses materiais, pessoal, para vocês lá no grupo, tá? No nosso grupo do WhatsApp, esses slides todinhos, e também botar na plataforma. Então, daqui a pouquinho, acabando a aula, eu já mando para vocês lá no grupo todos esses slides para que vocês possam guardar, tá bom? Eu tenho algum aluno aqui da FACE, eu acho que é a Jaqueline, né? Jaqueline da FACE. Acho que só. Eu também tenho grupos com essa turma, também vou mandar lá para eles. Quem não for meu aluno, pessoal, vocês vão conseguir localizar esses materiais no link que tem lá no meu perfil do Instagram, tá bom? Eu acho que a maioria de vocês devem me seguir lá, e aí então vocês vão clicar nesse link e aí vai ter um acesso ao arquivo online, tá bom, pessoal? E aí então todos vocês vão ter acesso os que quiserem. Pessoal, não esqueçam de botar o nome completo de vocês, quem for da ESAMais, para as horas complementares. De resto, é isso, tá? Uma excelente noite para vocês, fiquem com Deus, curtam muito as férias de vocês aí, aproveitem e até o retorno. Um abraço. E boas férias para o senhor também. Valeu, Alexandre. Professor, obrigada. Tchau.